Olá, meu irmão e minha irmã, paz e bem. Eu sou o Frei Bruno Lira e atualmente resido na Fraternidade Paróquia Santíssima Trindade, em Florianópolis. Hoje, quero refletir contigo a liturgia deste 22º domingo do tempo comum. Estamos vivendo juntos a bela caminhada da Quaresma de São Miguel com nós, os freis capuchinhos. E por isso te convido a compartilhar este vídeo com seus amigos, familiares, grupos dos quais você participa, para que mais pessoas possam se unir a nós nessa experiência de fé. Por isso, com muita fé, iniciemos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Agora te convido a rezar comigo a oração diante do crucifixo. Altíssimo e glorioso Deus, ilumina as trevas do meu coração. Dá-me uma fé direita, esperança certa e caridade perfeita. Bom senso e conhecimento, Senhor, para que eu faça o vosso santo e verdadeiro mandamento. Amém. E agora, vamos nos preparar para ouvir a proclamação do Evangelho de hoje. Pegue a sua Bíblia ou a sua liturgia diária e acompanhe conosco a Palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. E eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa que convidou os dois venha te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. Isso vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados, porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te. Isso já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, estamos celebrando neste final de semana o 22º domingo do tempo comum. O tempo comum é este período longo da Igreja, onde caminhamos com o Senhor e dele vamos aprendendo diversos ensinamentos, como no dia de hoje, com a parábola que Jesus nos contou. Por isso, meu irmão e minha irmã, a liturgia, o foco, o tema central deste domingo nos conduz para um tema central da vida cristã, a humildade. Não a humildade como uma atitude de falsa modéstia, mas como um modo de ser e existir diante de Deus e diante dos irmãos. Na primeira leitura deste 22º domingo do tempo comum, o livro do Eclesiástico nos exorta: filho, realiza teus trabalhos com mansidão e serás amado mais do que o homem generoso. Quanto maior fores, maior te humilharás e encontrarás graça diante do Senhor. Aqui está o fundamento. A grandeza do ser humano, ela não está em se exaltar, mas em reconhecer a própria condição de criatura dependente de Deus. O humilde não se diminui, mas se coloca na verdade. Tudo é dom, nada é mérito. O salmo deste dia nos canta o Deus que prepara a casa para os órfãos e liberta os cativos. Ele, Deus, se inclina para os pequenos esquecidos,
revelando que a sua justiça ela se manifesta na misericórdia. E isso nos prepara melhor para compreender o Evangelho. Na carta dos Hebreus, a comunidade é recordada de que não nos aproximamos de um Deus distante, que inspira medo, mas de um Deus próximo, que em Cristo se faz mediador da nova aliança. É Ele quem abre as portas a Jerusalém Celeste e nos insere na comunhão dos santos. E qual é a condição para entrar nessa cidade santa? A humildade. Quem se coloca acima dos outros não consegue participar da comunhão. Quem se fecha no orgulho não consegue experimentar a graça de Deus. No Evangelho que ouvimos, Jesus está num banquete e ele fica observando os convidados, escolhendo os primeiros lugares. Ele então conta a parábola e conclui: todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. É um ensinamento que vai contra a lógica do mundo. No mundo, os lugares de honra são buscados, disputados, conquistados. No reino de Deus, o verdadeiro lugar de honra é o último, porque é aí que encontramos Cristo. Ele que, sendo Senhor, fez-se servo, sendo Deus, fez-se homem e, sendo inocente, assumiu a cruz. Ser humilde, portanto, não é desprezar-se, mas deixar-se conduzir pela lógica do Evangelho, a lógica do serviço, da gratuidade, do amor, sem esperar retorno. Por isso, Jesus ainda acrescenta: quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Assim serás feliz, porque eles não te podem retribuir. A tua recompensa será dada na ressurreição dos justos. Irmãos e irmãs, que lição para nós hoje? Vivemos uma sociedade que valoriza o prestígio, a visibilidade, os aplausos, os lugares de destaque, mas Jesus nos chama a olhar para onde ninguém olha, a amar quem não pode devolver nada, a servir sem esperar reconhecimento. É aí que o coração encontra a verdadeira alegria. Ser humilde é viver de modo eucarístico, oferecer a vida, partilhar, acolher, reconhecer que tudo é graça. O orgulho isola, mas a humildade gera comunhão. Hoje, somos convidados a nos perguntar: em que lugares eu busco me sentar na vida? Minha alegria está nos aplausos ou no serviço discreto? Tenho buscado ser visto ou tenho aprendido a ver os invisíveis da sociedade? Que Maria, a serva humilde do Senhor, nos ensine a viver nesta lógica do reino, para que, ao nos colocarmos no último lugar, sejamos surpreendidos pelo olhar de Deus que nos chama para junto de si. Que assim seja. Amém. Meu irmão e minha irmã, chegamos ao fim da nossa reflexão e partilha da palavra deste domingo, dia 31 de agosto. Hoje recordamos de modo especial todos os catequistas que com tanta dedicação anunciam o Evangelho e testemunham a fé. Rezemos por eles e por esta vocação tão essencial para a vida da nossa Igreja. Que o bom Deus continue a suscitar homens e mulheres comprometidos com a construção do seu reino. Rezemos juntos a oração vocacional de São Paulo VI. Jesus, Mestre divino, que chamastes os apóstolos para vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai forças para que vos sejam fiéis, como apóstolos leigos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. E assim seguimos firmes na nossa quaresma de São Miguel, com nós, os freis capuchinhos. Amanhã, segunda-feira, nos encontramos novamente às 6 horas da manhã para continuarmos esta caminhada de fé e oração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. O Senhor te abençoe e te guarde.
O Senhor te mostre a sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu olhar e te dê a paz. O Senhor te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.